Retornamos nossa programação com a palestra As aplicações e os impactos da visão computacional em nosso cotidiano, com o palestrante Felipe Barelli. Felipe é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Vila Velha e especialista em Engenharia Elétrica com ênfase em sistemas inteligentes aplicados à automação pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Também é mestrando em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo e programador de sistemas na Solo Brasil. Felipe. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde. Alô? Opa, muito boa tarde, mais alto agora. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a indicação da professora Suzileia, o convite da Isis para estar aqui hoje conversando com vocês um pouco sobre visão computacional e processamento de imagens, né? E vamos falar hoje sobre as aplicações e os impactos dessas máquinas capazes de enxergar o mundo no nosso cotidiano. Bom, para quem não me conhece ainda, tem um pessoal que já estudou comigo, gente que já trabalhou comigo, mas para quem não me conhece, eu sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Vila Velha, em seguida fui cursar uma especialização em Engenharia Elétrica no IFES, e lá eu tive o primeiro contato com esse campo de estudo, né, da visão computacional e de processamento de imagem, onde eu desenvolvi dois sistemas. Um deles foi o sistema de controle de nível com realimentação por imagem, um sistema onde, a partir de imagens capturadas de um reservatório, né, de um tanque, esse tanque continha uma haste, uma boia flutuando, e aí, capturando imagens desse tanque, a gente conseguia estimar ali o volume do fluido que estava presente nesse tanque. E o outro sistema, que foi o meu sistema de projeto final, né, de pós-graduação, foi um sistema de monitoramento do uso de equipamentos de proteção individual. Então, a partir de imagens capturadas por câmeras na indústria, a gente conseguia identificar trabalhadores que não estavam utilizando capacete ou máscara e impedir que esses trabalhadores, que esses operários, conseguissem acionar uma determinada ferramenta manual elétrica, por exemplo. Então, se a gente identificasse um indivíduo que estivesse sem capacete, esse indivíduo, ao pegar uma furadeira e tentar acionar a furadeira, ele não conseguiria. A mesma coisa no indivíduo sem máscara. Se ele tentasse acionar uma serra circular elétrica, por exemplo, sem estar utilizando a máscara, o sistema cortava a corrente e impedia que ele fizesse o uso dessa ferramenta manual elétrica. Hoje eu sou professor de informática pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde faço pesquisa na área de inteligência computacional, e também programador de sistemas na Solo Brasil, onde eu trabalho com... A Solo é um call center, um dos maiores call centers aqui do Espírito Santo. A gente atende Unimed, EDP, CESAM, e lá eu trabalho com desenvolvimento de chatbots, desenvolvimento de sistemas inteligentes para monitoria de qualidade também. Bom, agora que eu me apresentei, falei um pouquinho sobre mim, também gostaria de conhecer um pouco sobre vocês. Vou pedir para, por favor, levantar a mão quem é estudante ou profissional da área de tecnologia, desenvolvimento de software. Beleza, a grande maioria, né? Quem é profissional de outras áreas, que está aqui de curiosidade, para conhecer um pouco mais sobre sistemas de divisão computacional. Show! E alguém que já trabalhou, seja academicamente ou profissionalmente, com o desenvolvimento de sistemas de divisão computacional, que é alguém que já fez algo nessa área. Aí atrás, pessoal, beleza? Então, esse pessoal aqui já tem conhecimento nessa área, se quiser colaborar, interromper a qualquer momento, vai acrescentar alguma coisa interessante aqui na nossa discussão, por favor, fique à vontade para colaborar aí também com essa apresentação. Então, para a gente chegar às expectativas agora, né, o que a gente pode esperar dessa palestra, o que a gente vai aprender aqui hoje? A gente vai entender o que é um sistema de visão computacional, né, o conceito formal de sistema de visão computacional. Vamos conversar sobre as aplicações desses sistemas no nosso cotidiano, como eles estão mudando, modificando a nossa vida, como a nossa ida ao supermercado, os alunos das escolas e diversos outros exemplos que a gente vai discutir. Vamos aprender também técnicas e conhecer ferramentas para o desenvolvimento desses sistemas. Então, a gente vai ter também um pouco, uma parte mais teórica e técnica aqui nessa palestra hoje, onde a gente vai ver como funcionam alguns algoritmos, algumas implementações de alguns métodos por trás dos panos. E aí, continuando aí, alinhando nossa expectativa e a realidade, a gente não vai saber que hoje engenheiro da Tesla, desenvolvendo... Como é que volta? Engenheiro da Tesla, desenvolvendo sistemas capazes de detectar carros, veículos, pedestres, mas a gente vai ter noção e vai entender como funciona, por exemplo, um sistema capaz de contar objetos. Eu coloco alguns objetos em cima dessa mesa, uma câmera capturando a imagem dessa mesa, e o sistema vai contar quantos objetos eu coloquei ali. E vamos usar aí como exemplo didático esse sisteminha aí de contar grãos de feijão em cima de uma mesa.
Mas beleza, eu falei bastante até agora sobre visão computacional, estou aqui falando de visão computacional, processamento de imagem o tempo todo. Mas o que é visão computacional de fato, então? Então aí tem um conceito que eu gosto bastante, que é o conceito de Ballard de 1982, da obra Computer Vision, e diz que visão computacional é a ciência que estuda e desenvolve tecnologias que permitem máquinas enxergar e extrair características do meio através de imagens capturadas por câmeras de vídeo, sensores, câmeras e outros dispositivos. Ou seja, são máquinas que possuem câmeras de vídeo integrada que capturam a imagem do meio, do ambiente, e a partir dessas imagens conseguem extrair características, informações de alto nível para uma tomada de decisão. Então, por exemplo, na indústria, eu tenho uma esteira seletora, a minha esteira seletora está passando diversas peças ali, e eu tenho uma câmera em cima filmando essas peças que estão passando na minha esteira. Automaticamente, meu sistema, a partir das imagens fotografadas dessas peças que estão passando na esteira, consegue identificar ali uma peça que não está nos conformes, né? Uma peça que está com problema, que foi perfurada incorretamente, por exemplo, e automaticamente uma outra máquina vai ali e vai eliminar essa peça da minha esteira. Então, ele analisou as imagens, extraiu características, informações de alto nível, e com isso fez a tomada de decisão. Mas quais são as outras aplicações? Né? Quais são as aplicações da visão computacional desses sistemas que mais eles podem contribuir para a gente? Então, eles são capazes de detectar, classificar e contar objetos, de rastrear objetos em movimento, por exemplo, os veículos da Tesla, que conseguem rastrear em outros carros, calcular a distância de um carro para o outro, rastrear pedestres que estão atravessando as ruas. No caso da indústria, o sistema lá da esteira, que consegue identificar o que é uma peça defeituosa e o que não é uma peça defeituosa. Reconstrução de cena também. A gente pode fotografar o objeto de vários ângulos diferentes, a fim de reconstruir, a fim de criar um modelo tridimensional daquele objeto. E restauração de imagens. Muitas vezes as imagens que nossas câmeras capturam dos nossos objetos, elas não possuem uma qualidade boa para que o nosso sistema consiga extrair essas informações, né, dos nossos objetos que estão representados pela imagem fotografadas pela cena. Então, a gente pode tratar, eliminar ruídos, até mesmo reconstruir regiões com falhas dessa imagem, para facilitar aí o processamento dessas imagens e permitir que os nossos sistemas consigam extrair essas informações. E hoje os sistemas de visão computacional já estão presentes em diversos lugares, estão cada vez mais próximos a nós e presentes no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o supermercado da Amazon, né? A Amazon, uma loja que já tem disponível lá nos Estados Unidos, onde você simplesmente entra na loja, faz gerenciamento, né, com o aplicativozinho no celular, e aí você pega tudo que você quer. Tem uma prateleira aqui, vai pegar esse produto, bota na bolsa, pega esse, desiste de comprar esse, devolve para a prateleira, chega em casa, não passa no caixa, não tem lá ninguém ali para atender, computar os seus pedidos e te cobrar, você simplesmente entra, pega o que você quer e leva para casa. Chegando em casa, vai chegar uma notificação lá no seu celular, com um saldo, lá quanto você gastou e tudo mais, já vai debitar automaticamente no seu cartão de crédito. Mas como que isso é possível, gente? Isso é possível através dessas câmeras aqui, ó, que ficam no teto da loja. Essas câmeras estão a todo momento te fotografando, e o sistema lá está rastreando a posição que você está no supermercado, a seção que você está, o que você tirou da prateleira, o que você colocou novamente na prateleira, e com isso computando a sua conta para depois debitar automaticamente no seu cartão de crédito. Uma outra aplicação, uma possível aplicação desses sistemas, que o Vitória precisa muito, por favor, são os sistemas de análise de tráfego. Imagina só se a gente consegue colocar câmeras nas principais rodovias de Vitória e o sistema capaz de contabilizar aí, ó, o número de veículos, né, o fluxo de carros que está passando naquela região, naquela rodovia em determinado momento. E com isso, a gente consegue alterar o tempo que o semáforo fica aberto ou fechado. Então, automaticamente, tem lá sistemas fotografando as avenidas, contando o fluxo ali de carro, e determinando, aqui está passando muito carro agora, vamos deixar esse semáforo aberto mais tempo. Aqui está passando menos carro, então vamos deixar os pedestres passarem na rua e deixar o semáforo fechado por tempo maior. E com isso a gente conseguiria melhorar o trânsito na cidade. Também pode ser uma das aplicações desses sistemas. O reconhecimento facial também. Hoje já tem uma empresa, já tem uma escola lá na China que está utilizando essa tecnologia para poder melhorar o ensino em sala de aula. Deixa eu ver se eu consigo tirar o som aqui. A chamada agora já é feita pelo sistema de visão computacional. O aluno, ao chegar na escola, o rosto dele já é reconhecido, já é computado no sistema que estava presente. Esse sistema, além de identificar o aluno e realizar a chamada desse aluno, né, dar a presença para ele, é capaz também de identificar expressões faciais dos alunos, reconhecer até... Pois é, cara. Se isso funciona bem lá na China, imagina que no Brasil, né? Esse vai dar ainda. Porque lá na China, essa tecnologia já está super avançada, se reconhecendo chinês, brasileiro vai ser fácil. Pois é. Aí, então,
Então, ela é capaz de reconhecer até 7 expressões faciais diferentes, se o aluno está prestando atenção, se ele está dormindo em sala de aula, se ele está preocupado, se ele não está. Isso ajuda o professor tanto a melhorar, né, a didática dele, verificar, poxa, tem muita gente dormindo na minha aula, então, opa, tem alguma coisa errada, como é que eu posso mudar a minha didática? E até mesmo acompanhar aí como que tá o desempenho dos alunos em sala de aula. Então, isso já é realidade lá na China. E quando chega no Brasil, com certeza não vai falhar, né? Está funcionando bem lá. Deixa eu voltar aqui. E na indústria também é mais comum ainda o uso desse tipo de sistema, né? Por exemplo, o caso da esteira seletora. Eu tenho lá peças e eu preciso verificar se as peças foram perfuradas corretamente em outro processo. Então, eu tenho uma câmera lá que está fotografando as minhas peças. Essas peças depois vão ser verificadas, essas imagens vão ser processadas pelo meu sistema de visão computacional a fim de contabilizar quantos furos tem a minha peça. Essa peça aqui, ó, observa que ela tem uma falha, ou seja, ela tem um furo a menos aqui. Então, meu sistema de visão computacional vai identificar na imagem que essa peça possui um furamento e depois, numa etapa seguinte desse meu processo industrial, uma outra máquina vai remover automaticamente essa peça da minha linha de produção. Então, a gente viu aí que sistemas de visão computacional estão aplicados aí em diversas, né, desde o supermercado, o carro autônomo, a indústria, em diversas situações do nosso cotidiano. Então, é de se esperar que existam também diversos campos de estudos que estejam relacionados com a visão computacional. E dentre eles temos a física, a biologia e a matemática, né? A física, porque a gente está falando de formação de imagem. Uma imagem pode ser formada através de luz visível, através de infravermelho, ultrassom, então, diversas formas de formar a imagem. Através da biologia, uma vez que as imagens são formadas através da luz visível, segue aquele modelinho, né? Tenta imitar a natureza humana, tem lá a imagem formada no fundo da câmara escura, a imagem invertida, né, de menor tamanho, similar ao que acontece no fundo dos nossos olhos. E a matemática, uma vez que uma fotografia, né, uma foto digital, ela nada mais é do que uma matriz bidimensional, onde cada elemento dessa matriz representa um pixel, que é a intensidade de luz que foi capturada da cena. Eu falei bastante do processamento de imagem, porque o sistema de visão computacional, o que eles fazem é processar imagens a fim de extrair informações de alto nível para a tomada de decisão, como eu disse. Bom, mas a gente quer também ensinar essas máquinas a tomar a decisão, a reconhecer objetos, a diferenciar uma placa de um pedestre, um carro de um pedestre também, e aí entra o aprendizado de máquina. Então a gente também ensina essas máquinas a diferenciar um objeto do outro. Então o aprendizado de máquina também é um outro campo de estudo que está fortemente relacionado com esse tipo de sistema, com a visão computacional, com esse campo de estudo. E o mais interessante é que esses sistemas eles geralmente seguem um fluxo em comum, que começa na aquisição de imagem, né, onde a cena é fotografada, em seguida parte para a etapa de pré-processamento, onde algumas operações são realizadas nessa imagem a fim de facilitar as outras etapas, né, os outros processamentos. Por exemplo, fotografei a imagem, eu vou redimensionar, alterar o tamanho, mudar a perspectiva, rotacionar a imagem, inverter cor, tudo mais. Tudo isso é realizado na etapa de pré-processamento, a fim de tornar as outras etapas mais rápidas, né? A fim de melhorar a qualidade da minha imagem, para que eu consiga extrair as informações que eu preciso. Em seguida, vem a etapa de segmentação, onde eu elimino dessa imagem tudo aquilo que não me interessa, tudo aquilo que o meu sistema não vai analisar. Então, por exemplo, se eu estou analisando ali a peça que está na esteira, o plano de fundo ali embaixo, a borracha ali da esteira, alguma coisa, não me interessa. Então, eu vou eliminar todos os outros objetos que estão na cena, que não me interessam, e vou deixar apenas os objetos que eu quero extrair informação. Isso é feito na etapa de segmentação. Em seguida, quando eu tenho só o meu objeto de interesse segmentado, os demais objetos da cena foram removidos, eu vou extrair características desse objeto de interesse. Por exemplo, a quantidade de furo. Então, se eu sei que o meu objeto tem 8 furos, opa, então ele passou corretamente ali no processo de perfuração. Se ele tem menos que 8 furos, então significa que algum furo deu errado. Então, eu estou extraindo características do meu objeto, reconhecendo padrões dessas características. Por exemplo, um objeto que tem 7 furos, ele é um objeto defeituoso, ele tem um furo a menos do que ele deveria. E a partir desses padrões que eu reconheci, eu estou tomando uma decisão chegando no resultado. Poxa, o objeto que tem 7 é um objeto defeituoso, logo eu vou remover esse objeto do meu processo, da minha linha de produção. Então, esse é o fluxo comum que geralmente segue os sistemas de visão computacional. E a gente vai falar sobre cada uma dessas etapas aqui rapidamente. Estou um pouco confuso com isso aqui. A gente vai falar sobre cada uma dessas etapas aqui rapidamente. E para ilustrar isso, a gente vai pegar aquele exemplo do sistema de contar objetos na mesa. No caso aqui, para ficar mais didático, como contar feijões em uma superfície. Então, está aqui. Tem uma fotografia, né, de alguns feijões na mesa. E eu tenho um sistema de visão computacional que, a partir dessa imagem,
vai ler essa imagem daqui e vai conseguir contar os grãos de feijão e vai me dar o resultado. Opa, tem 29 grãos de feijão aí. Mas como é que funciona isso? Será que é mágica? Será que tem alguma coisa? Não, é só a computação, não é feitiçaria. A gente vai entender como funciona o algoritmo por trás disso. Café? Eu falei o quê? Feijão? Ah, desculpa, a gente é grão de café, não é de feijão. Estou confundindo já aqui. Como eu falei, esse fluxo daqui, ele geralmente, é o fluxo que geralmente segue sistemas de visão computacional. Esse nosso sistema aqui de contar feijão, não vai contar café. Não, contar café, não vai contar feijão. Não confundir de novo. Vai começar a aquisição de imagem, onde a gente vai ter as imagens do nosso grão de feijão. Em seguida, de novo, o nosso grão de café, para ver se vocês estão espertos. Nosso grão de café. Em seguida... Isso é um teste bom dia, para ver se está acordado. Claro, vai te contar um pouquinho. Aí, em seguida dos 2 gramas de café, vou passar aqui para o etapa de pré-processamento, que vou realizar algumas operações nessa imagem, a fim de melhorar essa imagem para tornar as outras etapas mais rápidas. Segmentação, onde eu vou segmentar apenas o meu objeto de interesse, ou seja, o meu grão de café, isso aí. Vou segmentar somente o meu grão de café. E em seguida eu vou extrair características, e dessa vez eu não vou extrair características do meu objeto. Porque o meu objeto vai ser sempre o mesmo, vão ser grãos de café. Então eu vou extrair características da minha imagem, né? Eu vou extrair quantos grãos de café tem na minha imagem. Então, aí a partir daí eu chego no meu resultado e finaliza aí o fluxo desse meu sistema de visão computacional. Então, a primeira etapa é a etapa de aquisição de imagem, onde eu utilizo uma câmera, dessas comuns mesmo, uma webcam, uma câmera de celular, para poder capturar a imagem do meu grão de café em cima da mesa. Aí aqui tem, então, a imagem que eu capturei com essa câmera. Em seguida, depois que eu já tenho a minha imagem capturada, eu vou para a etapa de pré-processamento. Nessa etapa, eu vou realizar algumas operações. A primeira operação que eu vou realizar vai ser converter essa imagem colorida em uma imagem em tom de cinza. Por que eu vou converter essa imagem colorida em uma imagem em tom de cinza? Porque uma imagem em tom de cinza ela representa menos informações, tem menos dados para processar. Então, é uma imagem mais simples do que uma imagem colorida. A imagem colorida ela representa informação de cor. E no meu sistema de visão computacional agora, a informação de cor não é algo interessante para mim. Então, vou reduzir, vou deixar o meu sistema mais simples, vou trabalhar com uma imagem mais simples, a fim de tornar o meu processamento mais rápido. Então, eu pego a imagem colorida e converto em uma imagem em tons de cinza. Uma imagem em tons de cinza, se a gente ampliar bastante essa imagem, a gente pega uma região aqui dessa imagem, amplia, a gente vai ver que cada pixel é um tom de cinza, obviamente. Esses tons de cinza são mapeados de 0 a 255, onde 0 é um pixel completamente preto, ou seja, pixel que não representa nada, né? Um pixel preto, e branco é o valor 255, ou seja, um pixel ali que tem muita luz, um pixel muito claro. E os outros valores são valores intermediários. Então, aqui a gente tem pixel com 107, é um tom, pixel com 110 é outro tom de cinza, e é assim que é representada uma imagem de tom de cinza, uma matriz bidimensional, né, que no caso a gente tem essa região que é ampliada nessa imagem, tem 4 linhas e 4 colunas, onde cada um dos meus elementos representa um pixel, e esse pixel tem um número, um valor que representa a intensidade de cinza desse ponto. Uma outra operação que eu vou realizar ainda na etapa de pré-processamento é reduzir essa imagem. Porque imagina só, se uma imagem é uma matriz bidimensional, e na hora que eu for lá fazer o meu sistema, eu vou ter que processar essa imagem, eu vou ter que verificar ponto a ponto dela. Se eu tenho uma imagem muito grande, eu vou ter que verificar mais pontos. E se eu vou verificar mais pontos, eu vou ter um sistema mais lento. A gente não tem um sistema lento, a gente tem um sistema rápido. Então, para isso, eu posso reduzir a minha imagem. Reduzindo a minha imagem, eu observo, tá, eu tenho uma imagem menor agora, mas assim, a informação que me interessa, ela desapareceu na imagem? Não, ela não desapareceu na imagem. Mesmo com uma imagem menor, eu ainda consigo contar quantos objetos estão representados nessa imagem. Então, eu também posso reduzir a minha imagem a fim de tornar o meu sistema mais rápido, de otimizar as minhas verificações. Ok, já tenho então a minha imagem lá capturada, a minha imagem pré-processada, e agora eu vou partir para a segmentação do objeto de interesse, que são os grãos de feijão. De café, são os grãos de café, então. Então, vamos lá para a segmentação do objeto de interesse. Bom, eu vou pegar então a minha imagem e vou finalizar a minha imagem. A gente vai entender o que é isso. Eu vou pegar a minha imagem e vou eliminar dela tudo que não me interessa. Já que eu quero contar apenas os grãos de café, eu vou deixar a minha imagem resultante apenas os grãos de café e vou eliminar informações de fundo, informações que são do próprio grão de café e vou deixar aqui somente eles segmentados, que é o que o meu sistema vai contar depois. Beleza? O nome desse processo, o nome desse processo mesmo, dessa etapa de segmentação aí, chama-se linearização ou linearização, onde eu vou definir um valor, que pode ser curto, tentativa e erro, para linearizar essa imagem, ou seja,
para converter essa imagem que tem tom de cinza para uma imagem binária, que é uma imagem que apresenta apenas pixels pretos ou brancos. E como isso pode ser feito? Bom, a gente viu que uma imagem de tom de cinza, ela tem valores lá que representam a intensidade de tom de cinza, né? Então aqui, se a gente ampliar novamente a minha imagem dos grãos de café aqui, eu vou ter algo parecido com isso aqui. Então eu vou percorrer toda essa minha matriz aqui, verificando e convertendo o tom de cinza que eu tenho para preto ou branco. Então eu verifiquei aqui, 153. 153 ele é maior ou menor do que o limiar que eu estabeleci? Ah, ele é menor. Se ele é menor, então eu vou jogar ele como pixel preto. 255, ele é maior ou menor do que o limiar que eu defini? Ah, ele é maior. Então se ele é maior, eu vou deixar ele como pixel branco. Então dessa forma, eu consigo pegar uma imagem que tem tom de cinza e converter essa imagem para uma imagem binária, onde cada pixelzinho ele representa apenas 1 ou 0, ou seja, preto ou branco, e assim eu consigo segmentar o meu grão de café, o meu objeto de interesse. Beleza, então, entendi como segmentar o meu grão de café. Até agora, como é que eu faço para contar esse grão de café? Poxa, se eu tenho uma imagem que ela é formada por pixels pretos e pixels brancos, é muito fácil. Eu vou percorrer a minha imagem novamente, vou verificar, vou contar quantos elementos, né, quantos pixels brancos eu tenho na minha imagem. Então, eu vou olhar o primeiro pixel, o segundo, o terceiro, o quarto, o cinco, o seis, o sete, todos os pixels dessa imagem. Eu vou percorrer todos e vou contar quantos pixels brancos tem aqui. Ah, cheguei num total de 20 pixels brancos. Legal, beleza, já sei quantos pixels brancos tem na minha imagem. Mas, eu quero saber quantos grãos de café tem aí. Uma forma que eu posso fazer isso é segmentar o único grão de café, segmentei o grão de café, e contar quantos pixels brancos representam um único grão de café. Então, aqui no meu modelo didático, um único grão de café ele é representado por 4 pixels brancos. Opa, então eu sei que na imagem ela tem 20 pixels brancos, um grão de café ele é representado por 4 pixels brancos. Se eu fizer uma matemáticazinha bem básica e dividir 20 por 4, eu encontro o meu número de objetos na imagem. Logo, então eu tenho 5 grãos de café representados aqui na minha imagem. Esse modelo funciona? Funciona. Eu consegui contar quantos objetos tem na minha imagem. Mas ele tem uma limitação muito grande. Alguém consegue me dizer qual a limitação desse modelo, esse algoritmo? Se ele tiver encostado no outro, também é uma limitação. Alguma outra? Eu consigo contar apenas objetos que possuem o mesmo padrão de tamanho. Se eu tiver objetos muito grandes, por exemplo, vai falhar. Vou conseguir. Então, se eu tivesse um grão de feijão que fosse 4 vezes maior do que os outros, ia falhar, porque ele ia contar como se tivesse 4 grãos de feijão a mais, quando na verdade só tinha um representado naquele momento. Então, para isso, a gente pode utilizar um outro algoritmo. Imagina só agora que a gente tem objetos com tamanhos diferentes na imagem, e a gente quer contabilizar quantos objetos tem nessa imagem. E como é que a gente pode fazer isso, então? Uma forma de fazer isso é utilizando o algoritmo de componentes conectados. Como que funciona isso? A gente vai verificar novamente ponto a ponto todos os elementos da imagem, pixel a pixel. Então vamos lá. Comecei aqui, verifiquei a primeira linha toda aqui, não encontrei nenhum pixel branco. Comecei a verificar a segunda, não encontrei nenhum pixel branco. Chegou aqui e encontrei um pixel branco. E agora, poxa, encontrei um pixel branco, isso significa que eu tenho um objeto na imagem. Então tá, encontrei o primeiro pixel branco, verifiquei aqui o pixel superior, era 0, verifiquei o pixel aqui da lateral esquerda, era 0. E aí, então se era 0 e 0, esse pixel branco ele pertence a um novo objeto que eu desconheço. Então eu vou rotular ele como 1. Beleza, então. Rotulei o pixel branco que eu encontrei, já sei que eu tenho pelo menos um objeto nessa imagem. Vou continuar percorrendo a minha matriz, um for dentro de um for ali, varrendo toda a minha imagem. Continuei. Opa, encontrei outro pixel branco. Se é um pixel branco, esse pixel branco pertence a algum objeto. Vou verificar o pixel de cima, vou verificar o pixel lateral e eu vi que o de cima ele tem o valor 1. Ou seja, esse pixel branco que eu encontrei, ele está conectado com outro pixel branco que já foi rotulado como 1. Então, esse pixel branco daqui, ele também vai receber o rótulo de 1, porque ele está conectado com outro pixel que já foi rotulado com o valor 1. Então, 1 para ele também. Continuei rodando e encontrei um outro pixel branco também. Esse pixel está rotulado com um pixel que já foi identificado do objeto 1, também vou dar o mesmo rótulo. E agora eu encontrei um outro pixel branco. Esse pixel branco, se eu analisar o pixel que está acima dele, o pixel que está na lateral dele, os dois são zeros. Ou seja, há um pixel branco que não está conectado com nenhum outro pixel que já foi rotulado. Então eu vou dar para ele um novo rótulo. Ele vai receber agora o rótulo 2. Eu vou fazer esse processamento em toda a minha imagem. No final, eu vou encontrar uma imagem
completamente rotulada e o número de rótulos vai ser o número de objetos que eu tenho representado nessa imagem. Então, outro algoritmo é uma outra forma de contar objetos em imagens. Então, aqui só para ilustrar, eu tenho lá a minha imagem dos grãos de café em um sistema de visão computacional aí. Depois de passar por esses dois algoritmos aí que a gente viu, fazendo esses 7 processamentos, encontrou o resultado. Então, não é mágica, não é feitiçaria, pura matemática. Ele vai ter corrida na minha matriz, vai realizar essas operações e vai conseguir aí, determinar o número de objetos que estão na minha imagem. Bom, e no caso, voltando lá que eu estava falando do sistema lá da esteira seletora, como é que ele consegue, por exemplo, reconhecer engrenagens diferentes e segmentar? Poxa, essa engrenagem é do tipo A, vai para uma caixinha. Essa engrenagem é do tipo B, ela vai para outra caixinha lá na esteira seletora. Como que funciona isso? Então, aqui na minha primeira linha, ó, eu tenho engrenagens que apresentam um padrão diferente das engrenagens dessa segunda linha aqui. Então, eu vou chamar as engrenagens da minha linha de classe A, né? São as minhas engrenagens que pertencem à minha classe A. E na segunda linha, são as minhas engrenagens que pertencem à minha classe B. Então, eu tenho dois conjuntos aí diferentes. Agora, no meu sistema de visão computacional, vai ter uma câmera lá filmando a minha esteira seletora, fotografando cada uma daquelas engrenagens que estão passando na minha esteira e verificando, poxa, então tem uma engrenagem classe A. Eu encontrei uma engrenagem classe A, ela tem que ir para essa caixa da direita. Tem uma engrenagem classe B, minha caixa da esquerda. Então, a gente vai ver como funciona isso. Bom, já que a gente tem engrenagens diferentes, a gente tem objetos diferentes, peças diferentes, a gente vai ter que extrair agora características dessas peças. E algumas características que a gente pode extrair dessas peças são as características dimensionais. Uma vez que a gente tem um objeto, nosso objeto de interesse, uma vez que a gente tem nosso objeto de interesse aqui já segmentado, imagens que contém apenas ele representado, imagens binárias, né, formadas por pixels pretos e brancos, que tem apenas ele segmentado, é muito fácil de extrair algumas características dimensionais. A gente pode, por exemplo, obter a área desse objeto, ou seja, a quantidade de pixels brancos que representam esse objeto. Então, vou fazer novamente um algoritmozinho, né, para varrer essa minha matriz, varrer essa minha imagem, para fazer um for dentro de um for para contar quantos pixels brancos tem, ou seja, quantos pixels igual a 255, ou quantos pixels igual tem naquela minha matriz, naquela minha imagem. E aí eu vou encontrar o resultado. Então, pode ser pela área do objeto que você conheceu o objeto. Ou ainda pelo perímetro do objeto também, por que não? Então, da forma análoga, eu posso realçar somente as regiões de borda da minha imagem que está de processamento, com um algoritmo para isso, e depois, então, contar quantos pixels cada um dos meus objetos tem no perímetro, e com isso conseguir determinar um objeto diferente. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que ele é um quadrado, ele tem uma quantidade de pixels no perímetro. Então, um total de pixels diferente, um objeto retangular diferente de um objeto circular. Então, com isso, eu consigo diferenciar um objeto do outro objeto. E também o número de furos. Lembra que a gente falou lá daquela peça perfurada, para verificar se a peça estava correta, se a peça estava boa ou ruim? O número de furos de um objeto também pode ser extraído. E alguém que tem alguma ideia de como a gente pode extrair o número de furos de um objeto? A gente já viu um algoritmo parecido com isso aqui já hoje. A gente pode usar aquele mesmo algoritmo que a gente utilizou para contar o número de objetos representados numa imagem. Só que dessa vez, a gente vai usar esse algoritmo nessa região aqui, ó, interna ao nosso objeto. E aí a gente vai conseguir determinar quantos furos tem o nosso objeto e vai verificar, opa, esse objeto tem furamentos, então é um objeto defeituoso. Ah, não, esse objeto está com 8 furos, então é um objeto que está bom. Beleza, mas assim, eu quero que, quando eu coloco um objeto diferente na minha esteira seletora, por exemplo, se eu coloco um outro tipo de engrenagem, eu não quero ensinar, eu quero que seja capaz de reconhecer novos objetos, sem que eu tenha que deixar essas características muito bem determinadas. Por exemplo, 4 furos é classe A, 5 furos é classe B, e aí de repente eu coloco um objeto que tem 6 furos, eu quero que o meu computador entenda que aquilo é da classe B, não é da classe A. Então, uma forma de fazer isso é através de reconhecimento de padrões, e ensinar o meu computador a reconhecer padrões, eu preciso de algum algoritmo, né? Alguma forma de fazer com que ele aprenda a reconhecer o objeto para classificar ele em uma classe, sobre a engrenagem classe A ou classe B. Então, a gente vai ver um algoritmo bem fácil de entender, um algoritmo de aprendizagem supervisionada. A aprendizagem supervisionada é quando eu apresento para o meu sistema alguns modelos, eu vou apresentar algumas características de um objeto de engrenagem da classe A, algumas características da engrenagem classe B, e a partir dessas características que eu apresentei para o meu computador, quando entrar um novo objeto em cena, meu computador vai conseguir estimar qual a classe daquele objeto. Então, por exemplo, como que funciona isso?
Se eu sei que os meus objetos da classe A estão aqui representados em vermelho, eles possuem esse padrão aqui de área, esse padrão de massa, eu vou formar o computador essas características. A mesma coisa com os objetos da classe B. Eles possuem esse padrão aqui de massa, esse padrão aqui de área. Então, a gente consegue visualmente representar aqui esse modelo euclidiano que os meus objetos da classe B, eles são mais pesados que os meus objetos da classe A. Mas, ok, eu ensinei isso no computador, falei, olha, computador, esse aqui é o padrão de características dos meus objetos da classe A, e esse aqui é o meu padrão de características do objeto da classe B, porque as características de área e de massa. Mas aí chegou na esteira seletora lá com outro objeto, um objeto cinza, que é um objeto desconhecido. E aí, meu computador agora, meu sistema de visão computacional, ele tem que ser capaz de inferir, tem que ser capaz de classificar esse objeto em uma dessas duas classes. Como ele pode fazer isso? Uma das formas que o computador determinar se esse objeto pertence à classe A ou à classe B é através dos elementos mais próximos, aí, ou seja, dos vizinhos mais próximos. Então ele vai pegar, por exemplo, 5 vizinhos mais próximos desse objeto, calcular a distância que esse objeto está dos 5 vizinhos mais próximos, e assim conseguir estimar, determinar a classe desse objeto. Então, que como 3 dos 5 vizinhos mais próximos são da classe vermelha, logo o meu objeto vai ser também da classe vermelha. O computador vai determinar que esse meu objeto é da classe A. Então, a gente ensinou o computador agora a reconhecer padrões e a classificar o meu objeto em classes. Então, assim que funciona a parte de reconhecimento de padrões de um sistema de visão computacional, um dos algoritmos de aprendizado de máquina. Então, aqui, relembrando tudo que a gente viu, a gente começa a aquisição de imagem, que a gente fotografa a imagem, a gente passa a etapa de pré-processamento, onde a gente trabalha a nossa imagem para facilitar o processamento dela, a segmentação, onde a gente elimina tudo que não nos interessa da imagem, deixando apenas o nosso objeto de interesse, a etapa de segmentação, a gente extrai características do nosso objeto de interesse, a fim de reconhecer padrões dessas características para poder identificar o objeto, chegar no resultado e, com isso, tomar uma decisão. Por exemplo, remover o objeto da linha de produção, ou deixar o objeto na linha de produção. E é assim que funciona, então, basicamente, o sistema de visão computacional. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Beleza, então, continuando. Agora eu vou falar sobre algumas ferramentas que nós temos no mercado hoje para desenvolver esse tipo de sistema. Hoje a Microsoft e o Google disponibilizam APIs online. Você pode subir uma imagem através de alguma linguagem, ou entrar no site mesmo subir a imagem. Tem API para C#, para Java, para Python, para as principais linguagens aí de desenvolvimento do mercado. E subindo essa imagem, eles realmente retornam um arquivo que contém informações sobre essa imagem. Então lá processa essa imagem e retornam aí um conjunto de informações sobre ela. Então, subindo essa imagem aqui, lá para o Microsoft Vision API, ele me retornou aí diversas tags, diversas palavras-chave que representam essa imagem. Por exemplo, Train, Platform, Station, Building, Door, várias coisas que caracterizam essa imagem. E retorna também aí se essa imagem possui conteúdo adulto, se não possui, faces que foram detectadas e várias outras informações. A mesma coisa a API do Google, também me dá rótulos para a imagem. Aqui tem uma imagem de uma sala de aula, de treinamento, sala de aula, educação, várias palavras-chave que representam a imagem. Também consegue fazer em OCR, leitura de caracteres, em cada bloquinho de cada texto que foi reconhecido na imagem. E também aí a classificação do conteúdo, se é um conteúdo adulto, se é um conteúdo médico, violento, e me dá aí se esse conteúdo pode ser bom ser veiculado no seu sistema, na sua plataforma ou não, qual o grau de segurança desse conteúdo. Bom, a gente tem outras ferramentas também no mercado para desenvolver sistemas de visão computacional. Uma delas aí, que eu acho que bastante gente já deve conhecer, que é o MATLAB. O MATLAB é uma ferramenta que foi desenvolvida para trabalhar com matrizes, e imagens nada mais são do que matrizes. Então, nada melhor do que uma ferramenta específica para trabalhar com matrizes, para trabalhar com imagem. O MATLAB possui toolkits específicos para processamento de imagem, é uma ótima ferramenta, é uma ferramenta paga. Tem versões hoje do mercado para Linux, macOS e Linux. Tem o OpenCV também, que é uma biblioteca. Essa biblioteca foi desenvolvida em C++, mas também tem versão já para Java e Python dessa biblioteca. Ela foi desenvolvida no ano de 2000 pela Intel e ela é multiplataforma, totalmente livre para o uso acadêmico e comercial. Então, quem quiser pode usar essa biblioteca à vontade, pode desenvolver softwares com ela, vender, que não vai ter nenhum problema de licenciamento e tudo mais. Bom, e como leitura recomendada para vocês aí que querem iniciar os estudos na área de visão computacional e processamento de imagem, eu recomendo esse livro aqui, que estou lançando pela editora Casa do Código. É um livro que vai falar sobre todas essas etapas aqui que eu apresentei hoje, bem detalhadamente, com exemplos e códigos em Python. Vai começar desde a aquisição de imagem,
como que um sensor funciona, como que um sensor consegue registrar imagens, e vai até a parte de detecção facial. Tudo com código exemplificado, cheio de imagens, bem legal. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me procurar. Se quiser tirar dúvida agora ou depois, à sua disposição. Tem os meus contatos aqui, então, qualquer coisa, é só me procurar. É claro que eu não deixaria de sortear o exemplar desse livro aqui hoje. Então, alguém vai levar para casa e começar a estudar hoje a noite visão computacional com processamento de imagem. E agora a gente vai descobrir quem é o vencedor que vai ganhar esse livro aqui e vai levar para casa. Tem uma lista? Tem, ela vai buscar ali. Tá ótimo. Não, o dele, a mochila no final. Eu sou feliz. E pode aproveitar então para fazer uma pergunta. E aí, para balizar, assim, eu acredito que 6 meses para implementação, 1 ano para implementação. Daí para lá, acho que já não seria tão viável mais. Eu trabalho no Corpo de Bombeiros. E aí é uma coisa que a gente implementou para atender a ocorrência. A pessoa liga, faz a solicitação e aí a gente tem ela pergunta como está a vítima e tal, e já tem alguns locais que eles já mandam foto para a gente no WhatsApp e tal, e a gente acabou utilizando isso. Só que quando está em deslocamento, a equipe não tem como estar se equipando e ainda olhando o telefone. Né? E aí acaba não sendo escalável, porque sempre precisa ter alguém atrás do telefone passando aquelas informações que está vendo no aparelho. Certo? E aí, se eu tenho 10 equipes trabalhando, em ocorrências distintas, eu tenho que ter 10 pessoas atendendo o telefone, olhando e passando as imagens e falando o que está acontecendo pelo rádio. E aí, existe possibilidade de utilizar uma solução similar a essa para poder identificar aquela foto ali e falar assim, olha, para essa ocorrência que você está indo, a vítima que está no chão tem sangue na cena, então possivelmente ela tem hemorragia, teria alguma coisa assim, e aí o tempo de implementação de desenvolvimento do programa desse. Entendi. Então, vou pegar o exemplo que você deu. Identificar uma vítima no chão, se ela tem sangue, tem como sim. Mas se a gente for pegar para tratar todos os casos, vai tornar um sistema bem complexo. Né? Agora, se a gente pegar algo bem específico, a gente vai identificar uma vítima que está no chão e segmentar primeiro o corpo da vítima. Colocamos o corpo da vítima aqui na imagem, agora a gente pega e segmenta só o corpo da vítima, daí a gente procura sangue nessa subimagem que a gente retirou dessa imagem. Tem como? É tranquilo de fazer, mas o complexo ali é de tratar todos os casos possíveis, né? Para poder atender você da melhor forma. Porque não vai ser só a vítima do choque com sangue, vai ter outros casos que você vai querer tratar também. Então, para cada caso específico desse, vai dar assim, um trabalho bom até conseguir tratar todos e ter o sistema funcionando. Assim.